Então vamos dar seguimento à aula 2 sobre o curso Constituição do Ser, Ascensão e Queda. Vamos lá. Então, quando a gente estava falando sobre todas essas vertentes, a gente consegue conceber mais de dezenas, se não centenas de constituições do próprio ser, e a gente percebeu que existem formas onde elas se cruzam, onde elas se parecem, e fica um entendimento de uma forma global sobre um ser que está em franca ascensão. Então, um deles que eu lembrei também, para a gente poder trabalhar, que também tem bastante movimento, mas de uma forma metafórica, seria uma biga. Platão fala isso, né? Que a biga seria uma pequena carroça puxada por 2 cavalos, que seriam os instintos e as emoções, puxadas pelas rédeas, que seriam os pensamentos, no caso, né? A mente da razão. Então, seria no topo da personalidade, estariam os pensamentos. O corpo, como a própria biga, é o transporte, então é onde o que está se locomovendo, o que está sendo usado como roda, como forma de movimentação, e o ser que está lá puxando seria o próprio ser, né? o próprio espírito, a própria constituição do ser. Então, aquela ideia de tudo isso junto é você. Então, basicamente, cada um ficou com um papel nesse ponto. E aí a gente começa a falar sobre como que a gente vai ascender, já que a gente percebeu que existe uma forma ascendente de personalidade, a gente sabe agora que existe uma escada diante da nossa frente, a gente sabe agora que ficar parado não é uma opção, e um universo que está em constante movimento, e um mundo que está totalmente em movimento, quando a gente fica parado, a gente fica para trás. Então, isso não é interessante nem para você, e nem muito menos para qualquer outra pessoa que esteja nessa sociedade, né? Então, quando a gente pensa em físico, olha, isso é muito simples. Isso aí, quem é que trata disso? É a própria medicina. A medicina, a nutrologia, a clínica geral, a hipertensão dos cardiologistas, diabetes dos endócrinos e por aí vai. Então, quando a gente está falando sobre a esfera física, quem cuida é a medicina. E a gente sabe muito bem cuidar de um corpo. Você sabe que fumar vai causar o câncer, que vai fazer mal, o cheeseburger, gordura, bababá. A gente mais ou menos já sabe, enfia isso na metodologia científica, e cuidar do físico hoje é algo que, basicamente, a gente teve um boom de coisa de 100 anos para cá, principalmente de 300 anos para cá, foi uma diferença brutal dentro do escopo de como cuidar de um corpo. E basicamente a alimentação, dormir bem, o sol, a gente sabe muito bem disso, né? Muito embora as pessoas não façam, né? A gente sabe que as pessoas não fazem, o médico fica louco com isso. Quando a gente pensa em uma outra esfera, a gente está falando já da neurologia. Olha, é uma esfera um pouquinho acima, para pensar, né? Ela pega a estrutura física do cérebro e a estrutura física do sistema nervoso central e periférico. Então, a gente já começa um pouquinho mais superior. A gente sabe que todo o corpo, basicamente, é uma máquina de se movimentar e de captar alimentos, de captar recursos ricos em glicose, em nutrientes, fazer uma filtragem, que é o fígado, o rim, e depois, no final das contas, você tem um aparato que é para dar o aporte ao funcionamento cerebral. Então, quem cuida disso, basicamente, do sistema nervoso central e periférico, é a neurologia. Um passo à frente, cai para mim, é a psiquiatria, que está entre mundos, entre a medicina, a neurologia e a psicologia, né? E entre outros, eu acabo indo para outros campos também, mas depois da psiquiatria seria a própria psicologia, que é onde é mais subjetivo, né? A psiquiatria pega uma área mais de medicações, a esfera medicamentosa, farmacológica, neurotransmissores e tudo que tem a ver com esse funcionamento da homeostase do física. E aí, já na psicologia, eles vão ver mais as esferas subjetivas da mente, ainda mais do que a própria psiquiatria, se permanecerem na sua própria área, né? Então, a própria psicologia, algo um pouco mais subjetivo e que vai ver os pormenores dos comportamentos, e ali já não entra mais a ciência, já não entra mais, quer dizer, até entra, mas já não é algo tão fácil de você quantificar e medir. Se bem que até existe aí um adendo no curso, existem aparelhos chamado biometria, se não me engano, que tentam puxar, estão tentando, isso já tem alguns anos, não é tão de agora, tem coisa de 5, 7 anos, se não mais, que tentam quantificar matematicamente as suas emoções através de sensores. Sensores esses que vão por todo o seu corpo, inclusive intravaginal, tá? Só para vocês terem uma noção que pega, então a pessoa no meio de uma terapia, numa discussão, opa, aqui houve uma excitação sexual, ou aqui houve um ressecamento, que quer dizer também está ligado ao medo. Então, isso é só um adendo, vamos manter
essa área da psicologia. Ali também, junto com psicologia, vai estar psicopedagogia, né, essas outras áreas, sociologia, e depois já entra para filosofia, que é ainda mais subjetivo. A filosofia é onde a gente começa a abordar os caminhos da mente sábia, a gente já começa a ter que entender um pouco disso para a gente poder ascender da razão. Eu tenho vários amigos e pacientes que ficaram presos ou na tal da quarta camada emocional, da carência afetiva, ou na quinta, sexta, que ficou ali na esfera da razão. São muito presos a tudo que possa vir a ser a razão. Não compreendem o mundo de forma totalitária, não buscam a verdade, não experimentam o mundo das intuições, né? E tem ao contrário também, tá? Só por curiosidade. Tem gente que acha que está lá e que fica naquele... É o jovem místico, né? Que acha que está vendo tudo, criando sentidos onde não há, vivendo uma vida que esquece muitas vezes de estar cuidando do próprio corpo, né? Ou usando drogas das mais diferenciadas para poder chegar em um estado de consciência elevado, que não é elevado, né? É só diferenciado. Então, isso também acontece. Pessoas que acham que estão vivendo o mundo espiritual e não estão de uma forma plena. Isso acontece também na parte das camadas, que seria uma pessoa que está, por exemplo, com uma responsabilidade de um governante, mas que, na verdade, está buscando afeto. Então, o cara está lá vivendo na 11ª com uma mente de quarta. Isso existe e é terrível. Tá? Então, a gente falou sobre essa biga e como que a gente começa a ascender no mundo fora da razão. E aí, um dos grandes mecanismos para a gente fazer isso, quando a gente está falando sobre, por exemplo, o heterofísico, a gente já falou que sabe como é que a gente cuida, né? O físico, a gente já sabe muito bem. A gente fala sobre a vitalidade. Olha, vitalidade também tem um pouco já de espiritualidade no meio, né? Mas seria tudo que é relacionado à energia. Nikola Tesla fala um pouco sobre isso, ele usa muita física mesmo, física, não é física quântica não, física mesmo, elementar, para justificar a energia humana. Então, quando a gente fala de vitalidade, seria energia humana. Energia humana. Então, uma das doenças que acometem a vitalidade seria a própria depressão, né? Então, a pessoa fica drenada. Se ela tiver zero, ela é morte. Você vira um físico sem vida. Então, também não serve para absolutamente nada. E a vitalidade tem a ver com a energia primária, que seria o sol. Então, a pessoa que busca o sol, tem uma alimentação leve, uma alimentação balanceada, uma alimentação que não drena toda a sua energia. Então, você sabe que vocês têm um gasto de energia para poder digerir. Você usa muito próton, o próton, o H+, o hidrogênio, né? E você acaba ficando alcalino. É por isso que você vê um leão dormindo 20 horas por dia. Né? Ele comeu uma carne, acabou de comer 40 quilos de carne. Então ele entra numa alcalose metabólica. Isso tudo tem a ver com a vitalidade, o tipo de comida que você vai digerir, o tipo de comida que você está colocando, as suas atividades. E dentro da física, ele fala, olha, o maior bioma seria o Sol, e conforme você for em cada etapa, você vai se alimentando, por exemplo, de planta, de carne, por aí vai, e você vai perdendo um pouco de energia. Isso é do Nikola Tesla, então ele optou por uma alimentação vegetariana. A ciência ainda não tem uma posição quanto a isso. O que é importante é que a sua alimentação te forneça energia e não te drene energia. Então, esse é o campo como aumentar a sua vitalidade. Seguindo, a gente vai ter o astral ou campo emocional. E aí, como a gente fala muito sobre a quarta camada, a gente fala muito sobre Maslow entre a parte da aceitação. O que a gente está falando? Sobre carência afetiva. Carência afetiva ou o aspecto patológico seria o borderline. A pessoa que explode, a pessoa que é completamente ligada às emoções. Ela só tem uma coisa estável, a instabilidade, né? Então é um completo inferno. É uma pessoa que está numa montanha russa. Uma montanha russa, completamente uma montanha russa. Então nesse momento, como é que você domina as emoções? Bom, tanto quanto em qualquer corpo, a primeira coisa que você faz para você ascender é dominar ele. E isso quer dizer que você não pode se apegar a ele. A partir do momento que você se vê como o teu corpo, você se torna basicamente preso a esse corpo. E quando as pessoas se tornam emoções, é isso aí que vocês veem. Esse é o resultado. É um país que vive em prol das emoções, dos prazeres e em prol desses prazeres etéreos e frívolos e toda essa parte ligada à evitação de dor, busca de uma satisfação pessoal. Né? Então, quando você não se apega a isso, você simplesmente fala, olha, essas emoções estão lá para, é muito comum isso, né? Para me
proteger de algum perigo. Então é um medo que visa a manutenção da vida. Eu tenho medo de bandido, eu tenho medo de um homem que pode ser violento, eu tenho medo da escassez, eu tenho medo disso ou daquilo, a fome me dói, né? Então a gente está falando de problemas que acometem e quando você desapega, você também controla. Você fala, eu não sou isso, né? E você pode também buscar a solução na camada de cima. Quem faz muito bem isso? Os estoicos e o TCC, né? A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é basicamente toda baseada no estoicismo, doa quem doer. Aaron Beck, né? Inclusive uma das aulas que eu dou de pós-graduação é em TCC, e aquilo ali é muito parecido, né? Só que de uma forma mais atual, de uma forma comprovadamente científico, né? Isso é muito interessante. É a única área da psicologia que tem comprovação científica, é a TCC. Interessante isso, né? Bom saber. Então, não que as outras não funcionem, mas vão estar dentro daquele ponto. O que eles fizeram ali? Eles usaram a razão para dominar as emoções. Então, eles se desapegam daquela emoção, não se identificam com essa emoção. Então, eu estou muito triste, mas eu não sou a tristeza. Eu estou com muita raiva, mas a raiva não me domina. Eu não sou essa pessoa, né? Isso aqui é apenas uma reação. E um jeito de você fazer isso muito bem é ampliando o seu espectro da razão, dos seus pensamentos. Então, quando você, por exemplo, bate de carro... Aliás, o trânsito é sensacional para você ver isso. Quando você bate de carro e você quer sair e bater na pessoa, a pessoa está com muita raiva e quer bater em você. É muito fácil você se descontrolar, porque é uma reação. É uma reação do sistema simpático. O que é o sistema simpático? É um sistema autônomo, onde você entra em um estado de fuga ou luta. Então entra um leão aqui na sala, eu só tenho duas reações, fuga ou luta, eu não tenho outra reação. Quer dizer, se você paralisar, dizem que alguns autores falam que isso é o terceiro estado, né? Mas é uma fuga. Então quando você está aqui diante de um leão, você fala, bom, eu vou lutar ou vou fugir. Então, nesse momento, as emoções, olha, vão explodir a emoção de medo. Elas estão visando a sua própria vida. Então as reações físicas, como é que elas vão ser? Pupila dilatada, sangue todo na musculatura, então você fica pálido, não é assim que a pessoa nervosa fica? Né? Começa a querer fazer diarreia, faz xixi nas calças, né? Por quê? Olha, se eu vou lutar ou fugir, para que eu quero ter peso dentro de mim? Só posso ter sangue e energia na musculatura. Então, toda a energia na musculatura, acetilcolina, que é um neurotransmissor que promove a contração muscular, você começa a tremer. Então você vê que a pessoa nervosa está pálida, com a pupila desse tamanho, tremendo, né? E às vezes com vontade de fazer diarreia e xixi. Então aquilo ali é uma máquina, é uma resposta a uma máquina. Então a pessoa que os estoicos faziam? Olha, será que é um leão mesmo? A gente começava a duvidar das coisas. Será que é um leão mesmo? Será que esse leão está com fome? Né? Será que esse leão é imaginário? Então, o que eles estão fazendo? Estão ampliando a esfera da razão. Ampliando a esfera da razão. Para evitar que vire uma emoção danosa. Agora, não sei se vocês lembram, eu falei que dentro da esfera astral emocional estavam os sentimentos. Né? Um dos cavalos era o instinto e as emoções. Né? Eu não coloquei sentimento, porque o sentimento é a estabilidade das emoções. É como uma sensação mais longa. Ela é mais estável. Então, é a parte mais nobre da esfera astral. Esse é interessante quando você tem um sentimento. Ele não é explosivo igual a emoção. É diferente. A emoção é um descontrole. Ai, Bruno, mas, poxa vida, eu quero viver de acordo com as minhas emoções. Então você vai viver igual uma criança. Parabéns. Você vai ficar sofrendo. Você só vai ficar feliz se você tiver um meio externo perfeito. Porque senão você vai ser prejudicado, sempre. Né? Então a gente vê isso tipicamente no border. Aquela pessoa intensa, né? ama muito, e quer aquilo, até uma ideia deturpada de amor, uma ideia de posse. Né? Quando tem um pouquinho de sentimento mais estável, ela consegue corroer aquilo. Por exemplo, uma inveja, é uma coisa que tá, ou então aquela antipatia, não, esse fulaninho aqui, por nada no mundo, não engulo, não consigo.
né? Então isso já é uma coisa mais pautada num longo prazo, mais estável. E é evidente também que ali estão os sentimentos mais nobres, né? Que não são ainda o mundo das virtudes. Então, como é que é a emoção? Olha, a emoção você evita se conectar a elas, você simplesmente medita muito. Todos eles aqui vão se beneficiar com a meditação, todos. Porque a meditação, ela engloba basicamente tudo isso, né? Engloba bastante que você tenha noção do seu, por exemplo, a gente chama de consciência muscular. Então você ganha isso através dos esportes, né? É muito difícil, por exemplo, que você tenha um bom lutador, um bom yogi, pessoas que trabalham muito com o corpo, uma dançarina, alguma coisa do gênero, que não tenham também algum domínio da esfera emocional. Eles lidam com derrotas, eles lidam com a calma, com a pacificidade da mente. Eles lidam com, por exemplo, o jiu-jitsu, né? que é algo que eu acho que também devia ser obrigatório. É claro que é evidente que nem todo mundo tem essa inclinação, mas você lida o tempo inteiro com situações inapropriadas, situações completamente que não tem absolutamente nenhum conforto, desconfortáveis, né? Incômodas. Então essas situações você se prepara mentalmente para elas, você fala, olha, bem ou mal, eu tenho ar aqui, eu estou respirando, né? Então tá tudo bem. Maslow, né? Olha, meu físico está garantido, então tá tudo bem. Então isso você adquire através da pauta da luta, da consciência corporal, você começa também a dominar as emoções, né? Principalmente que você lida ali com o sentimento de derrota full time, né? Várias vezes durante o treino, você lida com o sentimento de vitória e você não pode, em um ambiente de luta sério, você não pode comemorar. É até antiético, você não pode nem falar. Tá? O ambiente de luta tem um código de conduta, né? E isso deveria ser aplicado em outros meios também. Já na mente, como é que você lida com a mente? Como é que você sai dessa esfera? Como é que você lida com essa esfera mental, né? Então, você usou toda a sua energia mental, ampliou o tempo de reação entre o acontecimento externo e a sua ação, o seu comportamento, né? Então, a gente usa muito esse exemplo, né? Você está na rua, você vê alguém que você não vê há muito tempo. E aí você dá tchau, e a pessoa não dá tchau. E aí você pergunta, e aí, o que você sente? E é engraçado, porque cada um sente alguma coisa, né? O que você pensa? Cada um pensa uma coisa. O que você faz? Cada um faz uma coisa. Mas como se o fator causal é o mesmo? Né? A circunstância é a mesma. Como é que cada um tem um comportamento diferente? Olha, é muito simples. Depende de quanto que você tem na sua cabeça, na sua razão. Então, ampliar a razão sempre é muito bem-vindo. Você amplia, você fala, olha, essa pessoa pode ser míope, essa pessoa pode ter perdido a mãe, essa pessoa pode estar num dia ruim. Eu não sei. Ela não quis falar, de repente ela... eu não sei, de repente ela falou comigo mentalmente, eu não sei. Ela acha, ela tá vivendo outra dimensão, eu não sei. A quantidade de coisas que pode acontecer, eu me reservo a dúvida, porque eu tenho tantas opções na minha cabeça que eu me reservo a dúvida. Isso não gera uma emoção. Isso não gera. Eu não vou ficar triste por conta disso. Eu já tive paciente que eu falava isso e ele sentava e chorava. Ele falou, eu sentaria no chão e chorava. A pessoa não gosta de mim. Ou seja, onde que ela está? Quarta camada, né? Ela botou o centro de autorreferência. Ela é o centro, onde tudo o que acontece em volta dela tem a ver com ela. Ela, em nenhum momento, ela conseguiu ver outros aspectos. Ela não está treinada. Isso é treino, gente. Isso aqui é treino. Você consegue subir. E por que você sobe? Olha, você sobe porque é melhor lá em cima. Você toma decisões melhores na sua vida, assim. O mundo se beneficia se você está lá em cima, né? Quanto mais alto, melhor. Você começa beneficiando a si mesmo, beneficia a sua família, continua fazendo um grande esforço, porque isso tudo envolve esforço, né? Isso tudo envolve muito esforço. A gente vai falar sobre isso, mas o esforço todo, você ganha também muita coisa. A ausência desse sofrimento tão bobo, você pode até sofrer com outras coisas. Você sofre, se você está lá em cima, você vai sofrer com... olha, a humanidade sofre. Poxa, eu não tenho como ser totalmente feliz porque eu sei que na África estão sofrendo. Ok, está no teu poder? Não está, então tudo bem. Se eu estiver no meu poder, eu vou sofrer mais ainda.
porque isso aqui bate com a minha história. Mas tudo bem. Então, na esfera mental, a melhor técnica que você pode ter é tentar ver o todo, é olhar para cima, é a mente sábia. E nesse momento, você começa a fazer a própria meditação. É um momento de solidão. Se você consegue ficar um tempo sozinho, você consegue ter diálogos consigo mesmo, você consegue também diminuir e eliminar, até apagar essas vozes mentais. Por que você faria isso? Porque ela não é o último ponto da camada, não é a última coisa que você vai fazer na vida. E é muito melhor você ser um sábio do que você ser um intelectual. Então, quando eu falo que o mundo está preso nessas camadas, por exemplo, eu vejo muito meus colegas médicos, mas nos Estados Unidos principalmente também, é algo que a gente vê muito, muito. Qual é o ápice deles? É ser técnico, né? É ser um grande técnico. Mas a gente falou, o sábio, ok, a técnica é ótima, é uma ferramenta, né? Ela pode ser aquele trator, pode ser o facão dentro da floresta, como a gente falou, mas ela não é ainda sabedoria. Então, para isso, eu vou dar um exemplo muito legal, que eu não sei nem aonde que eu li isso, foi alguns anos atrás, mas tem super... tem uma veia budista, mas vamos lá. Vinha um rapaz muito, muito pobre, andando na floresta, sei lá, no bosque, né? E muito pobre, não tinha nada. E aí ele vê um mestre, um grande sábio, né? E esse grande sábio, ele estava com uma pedra na mão. Uma pedra que valia 10 milhões de dólares. Dinheiro para acabar com um problema financeiro, né? 10 milhões de dólares, é muito dinheiro. E aí o sujeito pobre olha aquilo e falou, me dá essa pedra, sábio, por favor, eu quero essa pedra. Você me daria essa pedra? E o sábio foi, toma. E aí o cara pega a pedra e fala, meu Deus, acabou de resolver minha vida. Olha só, resolveu minha vida. Eu nunca mais vou ter que pensar em trabalho, nunca mais vou pensar em dinheiro. Está resolvida a minha vida. E foi embora, feliz da vida. Nossa, né? Aquele totalmente ligado ao meio externo, né? Caramba, eu conseguia, caramba. Daqui a pouco ele parou assim, peraí. Não, tem uma coisa errada. Ele volta, sábio, por que você me deu essa pedra? Né? Eu quero o que você tem. Jogou a pedra fora. E é difícil você responder. Por que o sábio deu essa pedra? Por que o sábio daria essa pedra? Olha só, é uma pedra que muda a vida da pessoa. É uma pedra que vale 10 milhões de dólares. Por que alguém abriria a mão sem ter? Por que alguém abriria a mão? Só existe uma explicação para isso. Essa pessoa, ela se liga na intuição. Ela sabe fazer o que é correto. Ela acredita no caminho. É uma coisa de fé. E a gente vê isso. A gente vê isso. Essa pessoa, olha, se a pessoa sabe mais ou menos, se ela consegue ler que o caminho dela está correto, que ela é um caminho de aceitação, ou seja, búdico, né? Aquela coisa, o caminho búdico, de profunda aceitação, inclusive das dores e dos sofrimentos, né? Ela já aceita completamente isso. Ela fala, olha, não adianta eu ficar lutando, não adianta eu forçar, murro em ponta de faca. Eu vou pelo caminho. O taoísmo fala muito sobre isso. O taoísmo oriental fala muito sobre isso. Eu, quando li o taoísmo, me quebrou, né? Falei, gente, é tudo ao contrário do que eu tinha lido. Eu sempre fui pelo caminho do esforço. Eu acho que o Brasil tem que ir pelo caminho do esforço. É o que a gente precisa fazer. Isso aqui, para mim, a gente está conversando a mera curiosidade. A gente não está nesse nível aqui. É muito difícil estar nesse nível, né? Não que a gente não vai chegar. Com esforço, a gente vai ver como a gente chega. Então, é muito difícil de eu falar como é que chega, como é que faz, mas é um caminho de altruísmo, sabedoria, é um caminho de total intuição, é um caminho de sacrifício, de ver o outro, de estar sempre olhando para o outro, de ver a unidade, de tentar ler a simbologia. A simbologia está muito ali. O nosso inconsciente, e o Jung pegou isso muito bem, o nosso inconsciente, a nossa mente, até de uma criança, lê os símbolos de uma forma automática. Tá? Você não precisa explicar um símbolo. A gente olha, a gente já tem alguma coisa que acessa lá na nossa mente, né? E quem entende a simbologia é a mente sábia, é a mente manásica. Então, nesse momento, é interessante que a gente fale sobre isso, porque a gente estava falando sobre
medicina estuda o corpo, né? A neurologia, depois a psiquiatria, a psicologia, a filosofia. E aí a gente pode até falar, olha, a simbologia também pode estar, né, que não se estuda muito bem, porque ela já entende. A gente vem com algum aplicativo de fábrica que está bloqueado, mas que a partir do momento que você começa a se elevar e não ser mais escravo das emoções, não se identificar mais com as suas emoções, nem com os prazeres físicos, nem virar escravo de todas as armadilhas mentais, a gente começa a contemplar a mente sábia. A gente começa a olhar um pouquinho para a mente búdica e isso faz com que a gente comece também a entender essa ideia completamente subjetiva de Deus, né, de divindade. Então, eu fui ateu por não sei quantos anos, muitos e muitos anos, até eu começar a me elevar nisso. E eu compreendo completamente uma pessoa que esteja lá no ateísmo. Eu entendo, olha, demorou para entender e eu trabalho com isso. Então tem muita gente que fica presa, porque também tem, né, uma coisa meio cult, né, aquela coisa meio ligada ao intelectual, né? Por exemplo, vide Nietzsche, né, aquela coisa freudiana que, não, nega tudo. Tudo bem, ok. Vão ter os problemas que são extremamente dolorosos. Por quê? Quando a gente chega lá na oitava camada ou na ascensão disso aqui, a pessoa que está presa no niilismo, a pessoa que está presa na descrença absoluta, ela também não consegue contemplar a mente sábia. Ela não se torna um sábio. Então, quando eu penso num sábio, tem uma história que é maravilhosa, que é sensacional. É o Bhagavad Gita, né? Escrita milenar, lá da Índia, que eu não vejo como... É óbvio que é religiosa, é uma escrita sagrada, mas eu vejo o Bhagavad Gita como uma grande metáfora, assim como a Ilíada de Homero, assim como Thundercats, assim como, né, enfim, qualquer tipo de jornada do herói. O Joseph Campbell que diria, né, o herói de mil faces, no final das contas é a mesma coisa. Então, vamos fazer um paralelo aqui. O Bhagavad Gita, ele está exatamente nessa mente da razão e ele quer vir para a mente da sabedoria. Então ele está no corredor. Ele está exatamente no meio tempo. E aí, olha que bonita essa metáfora. O Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata, que é um trecho pequenininho, um livro pequenininho, que é super rico em metáfora, aonde é um combate. Ele já era uma pessoa avançada, a gente não está falando de nenhum bobão, né? A gente está falando o quê? De um cara, pelo menos ali, sétima camada, né? Não é nenhum bobão. Então o cara está ali na sétima camada, e até para a oitava, né? Oitava camada, pode ser. E aí ele vem combatendo, ele é um grande guerreiro com um exército poderoso. E aí do outro lado tinha um outro exército inimigo. E quem eram os inimigos? Olha, só a família dele, né? Então estava ali tio, avô, né, os primos, enfim. E aí ele vira e fala, bom, eu não vou combater, é minha família. Que homem em sã consciência combateria a própria família, né? Qual é a mente que está falando isso? É a mente da razão. Ele faz argumentos e argumentos e argumentos e argumentos e argumentos. Até que vem Krishna, que seria uma espécie de um iniciado lá na cultura deles, né? Um deus, né? E Krishna desce e fala, olha, eu sou Krishna, eu sou Deus, né? Eu sou o cara aqui da parada, eu que mando, eu sou tudo, né? Krishna fala, tem um capítulo inteiro de Krishna falando quem ele era, né? E aí Krishna fala, olha, você tem que combater. Detalhe dessa metáfora, eles vão combater por uma cidade. A cidade chamada Hastinapurna, se eu não me engano. Uma coisa assim. Que é a cidade do elefante, que é um símbolo da sabedoria. Então, ele quer exatamente a sabedoria. Se ele ganhar essa batalha, ele se torna sábio. E aí, ele faz a mesma pergunta que todo mundo faz para mim, mas por que eu vou fazer isso? Porque nitidamente, como eu falei, tudo isso aqui envolve um baita de um esforço. Um baita de um esforço. Por que alguém quer se esforçar? Então a gente vai falar sobre os movimentos já. Então, ele vira e fala, olha, eu não vou combater. E aí fica nessa história toda, o Krishna tentando convencer, e aí o Krishna fala, olha, você tem que combater. Primeiro, porque você pode, você tem um exército que pode. Segundo, essas pessoas representam o mal e precisam morrer. Terceiro, né, você vai ganhar muito mais, você vai ganhar o reino dos céus, você vai ter uma ascensão muito grande. E esse é o caminho natural.
né? Então, não precisa nem dizer, é evidente que Arjuna, que é o guerreiro, decide batalhar. E aí tem uma frase que eu acho sensacional. O Krishna vira para Arjuna e fala assim, olha, você só precisa decidir se você vai batalhar ou não, porque essa batalha já está ganha. Então, quando eu falo com meus pacientes isso, tem muita gente que me manda, eu tenho um Instagram, né, para quem quiser lá depois ver, a gente fala, eu tenho cura? Eu falo, você só tem que decidir. Óbvio que eu não falo isso, né, porque senão o cara vai matar. Mas assim, eu falo, você só tem que decidir. Decide o teu lado. O teu lado é o da inércia ou é o lado da vitória? É o lado de combater? Porque a batalha está ganha. Pode demorar uma vida. Mas se você decidir, e o que representa? Quem são os tios, os primos, o avô dele? São os defeitos dele. Essa batalha é interna. Essa batalha é totalmente mental. Acontece totalmente dentro da mente do Arjuna. Então, no exército inimigo estão os defeitos dele. Né? E no exército amigo estão os generais do bem dele, que são as virtudes. Então, como é que você sobe? Fortalecendo o mundo das virtudes. Né? Então, a generosidade, a coragem. A coragem é o primeiro deles. Para tudo que você for fazer na vida, você vai precisar de coragem. Né? Então, depois a gente faz uma aula só sobre virtude, mas tudo que tiver ligado ao campo das virtudes, né? Então, tudo que tem a ver com fraternidade, generosidade, coragem, tudo que vocês sabem que é bom, atemporalmente, né? Isso não é uma coisa que é bom hoje, não existe isso. Isso não é discutível. Isso não é totalmente fixo, é atemporal, ética atemporal. Então, ele tem você fortalece esse exército dele das virtudes e aí logo em seguida você vai combater os seus defeitos. E você, bem ou mal, você sabe. Você sabe o que é ruim em você. Né? Estava aqui batendo papo, um falando que é agressivo, o outro falando que tem pavio curto, aí o outro fala que eu sou muito sentimental, o outro eu choro à toa, eu sou preguiçoso, eu sou arrogante, eu sou... né? A gente pode falar dos 7 pecados capitais agora, cabe perfeitamente bem, poderiam ser os 7 os defeitos dele ali, né? Então, inveja, cobiça, enfim, só dizer, basta dizer. Então, botou um exército ali e aí, logo em seguida, vai correr essa batalha. Essa batalha é interna, é mental e ela pode demorar a vida inteira. E morre gente dos dois lados, né? É uma batalha. Como é que é isso? O que acontece isso? Bom, para isso a gente vai falar agora sobre movimento. O que gera movimento num ser humano? Então, quando a gente está falando sobre todas essas constituições, cada uma delas vai ter uma força de movimento. Se eu beliscar você vai tirar o braço com o movimento. Foi o físico. Se você pisar num prego, você vai tirar o pé. Bem ou mal, um arco reflexo que busca a retirada. Você vai se movimentar pela dor. Idem, se você tiver lá um desejo de um cafuné, né, ou um desejo sexual, isso gera um movimento. Né? E a maioria das pessoas acabam permanecendo nesses estímulos. Mas, quando você busca movimento por emoções, né? Então eu busco muitas emoções, aí o cara vira surfista, paraquedista, lutador de MMA, né? Eu já fui assim, eu procurei isso tudo. Eu busco adrenalina e tal. Às vezes você busca a vitalidade, aí você busca drogas estimulantes, ou então ao contrário, você busca ficar dormindo, você é uma pessoa super, ultra preguiçosa. Enfim. As esferas das emoções, né? Então, evitar tudo que é sofrido, quarta camada, pleno, tal. A razão é o Adler, né? A gente busca poder, dinheiro, fama, um pouco do reconhecimento que o Maslow fala. Então, só que tudo isso também gera movimento. Qual é a maior força de movimento? É a de cima. É a de cima, que é a vontade. Sendo que a vontade, para essa corrente filosófica, a vontade também não é sua, ela é ligada a esse divino. Inclusive, Platão fala alguma coisa que dá para você justificar. Por exemplo, quando você estipula um líder, veja bem, muitas e muitas vezes, o certo, o correto, esse líder ele não optou por aquilo. Aconteceu com ele. Né? As pessoas foram decidindo e falaram, olha, você é o melhor, você é o mais apto para ser
nosso líder. É como se um chamado da natureza, como se fosse um chamado da natureza. É como se houvesse uma consciência, né? Então isso é a vontade. Quando você se movimenta pela vontade, você não erra. Não tem erro. É porque se você está conectado com a perfeição, você não erra. Se você está conectado com o físico, com os desejos, com o que lá, pelo amor de Deus, né? O desejo seria a mente da razão. Então são os desejos. Eu tenho o desejo de ter muito dinheiro. Eu desejo ter fama. Eu desejo ter... desejo. Que é uma coisa que é autossuficiente. Ela é autossuficiente. Você deseja, você tenta buscar, aquilo gera uma frustração ou não. Você propõe o desafio e aquilo ali já totalmente autolimitado. A vontade não. A vontade é constante. A vontade é constante. E ela só existe quando você está com uma mente um pouco mais conectada. Por isso a gente fala para passar um tempo na natureza, meio bicho grilo assim, né? Mas vai, faz isso. As pessoas que estão com, por exemplo, o ciclo circadiano do sono, quando eles estão completamente invertidos, é comum que a gente fale, olha, passa um tempo acampando, vai para uma fazenda, vai fazer um retiro onde você não tenha celular, não tenha luz elétrica. Se associa um pouquinho com a natureza, né? Porque você vai conseguir contemplar essas esferas. Isso também torna a pessoa mais apta aos insights. O que é um insight? Insight também a gente vê como uma seção da sabedoria, né? Durante a nossa vida toda, a gente vai falar isso na aula 3, a gente adquire conhecimento, informação. Não é assim? A nossa educação fornece dados. Então você tem um monte de dados. Um monte. Um monte. Aí você vai e agrupa isso aqui. Isso aqui, olha, já é uma informação. E aí você busca outras informações. Quando você conecta uma com a outra, você tem conhecimento, que é típico dessa mente aqui. Né? Então, conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai abrindo mão também dessas vozes, né, desses pensamentos, e aí você abre mão para a intuição. A intuição, na verdade, ela, para quem já está nela, ela simplesmente ultrapassa tudo isso. Ela não precisa dos dados, ela não precisa de informação. É bom que você tenha, ajuda, facilita, expande a consciência, mas ela não é tão necessária. A intuição, ela sim. Agora, o insight, ele vem em uma mente que já está preparada para isso. Você não pode esperar que um insight exista de uma pessoa que nunca estudou absolutamente nada, que não tem nenhuma informação, que ela nunca nem parou para pensar sobre tal questão. Você precisa permear, você precisa preparar o terreno com dados que viram conhecimento, que viram informações que viram conhecimento. Quando aquele terreno estiver ultra fértil, brota do nada, né? A gente está falando sobre isso, né? Sobre da onde que vem, a gente não sabe, brota do nada, um insight, um pensamento que te alivia, algo que fez conexão, e aí você consegue resolver uma questão interna. Então, quando a gente fala em movimento, que é uma das coisas mais importantes que vocês querem saber, né? A gente usa o Arjuna como uma das fontes. Por quê? Ele está lá, ele primeiro preparou o exército. Segundo, ele conhece o exército inimigo. Terceiro, ele alinhou com a vontade, que é Krishna, seria a vida espiritual dele. Seria Krishna, nesse caso, seria a identidade dele. Decide lutar, se sacrifica no combate, ganha a cidade da sabedoria. Então, sabedoria. Então ele fez a jornada do herói, né, do Joseph Campbell. A jornada do herói, com certeza, qualquer herói, vamos lá, Senhor dos Anéis, Star Wars, Thundercat, eu fiz uma aula outro dia sobre Caverna do Dragão, né, que faz muito parte dos anos 80, sensacional, cheio de simbologia. Qualquer tipo de herói, He-Man, Superman, todos eles, como é que funciona? Eles têm uma situação precária, eles têm um chamado, eles evitam o chamado, né? Então a gente vê isso até na Bíblia, por exemplo, Jonas tem um chamado. Deus vira e fala, olha, você vai ter que ir lá, avisa a cidade lá que eles estão em pecado, que eu vou destruir aquele negócio todo. E aí Jonas não quer, aí o que acontece? É comido pela baleia, né? Vai para lá, para baixo, vai para o fundo da inconsciência, da psique humana. Tem uma baita de uma crise, até que ele aceita aquilo, aí a baleia cospe. Então assim, não é melhor não ir contra essa vontade, né? Essa vontade aí tem uma coisa muito legal. Então são as pessoas que buscam sentido, a oitava camada. São as pessoas que estão querendo algo a mais da vida, que já não estão mais só
presas àquele mundinho de ganhar dinheiro e tal. Então é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, eles entraram em uma busca gigantesca por sentido. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o que tem nos Estados Unidos? Dinheiro, né? Eles têm lá, dinheiro não é problema para a maioria deles. Então, eles entraram em uma grande crise por sentido. Eu vejo muito, acompanho muito, né, por conta do ofício, mas lá nos Estados Unidos eles estão assim, aflitos por sentido. Então eles estão fazendo de tudo para chegar lá. Né? Por quê? A mente da razão, a mente mesmo deles, já foi suprimida, já está ok. Eles resolveram, eles já atingiram fama, poder, dinheiro. Isso não é mais importante para eles. Né? Claro que dá para você fazer isso sem ter isso, claro, evidente. O sábio não precisa dessas coisas, mas lá eles agora passaram certinho, estão nessa fase. Você vê que nos Estados Unidos, quando eles trabalham, eles botam uma persona, quando vestem aquela roupa, acabou. Né? Eles não vão ter agora a sensibilidade de uma criança, de um adolescente. Você pode ser duro com eles durante o trabalho, eles vão falar, olha, senhor, eu sou a secretária e isso aqui me cabe. Senhor, eu sou atendente do McDonald's e essa postura não cabe. Eu vou chamar a polícia. Ou seja, extremamente técnicos, extremamente racionais, extremamente frios. O Japão é assim também. Né? Aqui não. Aqui, ai meu Deus, ele foi duro comigo. Né? E aí não consegue. Mas olha, quem que é a referência aí? É você ou é o trabalho? Ah, é o trabalho. Então, por que você está falando de você? Essa é a diferença. Eu vejo um degrauzinho a mais lá. Né? Nada demais também não. Não são sábios. Né? Então, um dos movimentos que eu faço em terapia, né, vocês já perceberam que todas as constituições têm movimento. Inclusive, quando eu falei a biga, foi proposital. A biga está em movimento. Quem é que puxa a biga? Emoção e os instintos, dominados pela rédea dos pensamentos. Né? A biga seria o corpo. Então, o todo é o ser espiritual, perfeito, a identidade perfeita. Tudo isso está em movimento. Freud e Jung têm as próprias descrições de personalidade deles, que também tem movimento. Limitado, mas tem. Mas o Jung ele teve um entendimento além. Né? O Freud, basicamente, o grande movimento dele é trazer o que é do inconsciente, o que for do inconsciente para o consciente. Né? Então ele divide id, ego, superego, mas o Jung é que teve um entendimento interessante. Tanto Jung quanto desde lá de Platão, eles falam sobre o seguinte: você tem que ter em você pelo menos alguns tipos de movimento. Uma força de sombra, então você está no meio. Né? Você tem aqui uma força de tudo que você detesta em você, de tudo que é sombra, de tudo que você não aceita. É a sua imaturidade, é a sua intemperança, é a sua raiva excessiva, é a sua preguiça, a sua falta de conhecimento. Tudo que você quiser colocar ali, o seu lado infantil. Né? Hoje em dia está na moda. Você tem que amar a sua criança interior. Criança interior? Que isso? É seu lado infantil? Seu lado infantil tem que morrer. Né? Você é um adulto agora. Isso não quer dizer que você não vai se divertir. Isso não quer dizer que você vai ser repreendido. Não quer dizer nada disso. Você vai se divertir como adulto. Né? Você vai ter funções, responsabilidades, deveres e direitos e diversões conforme o seu grau de elevação. Criança interior? Então, criança interior tem que ficar pedindo afeto igual um bebê? Eu quero. Não faz sentido, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Freud tem um pouco disso. Né? A teoria dos traumas te arremete muito ao passado, é onde você fica ali ruminando os traumas. A psicanálise tem muito disso, ruminação de trauma. Quem é que rumina? É a vaca, né? A vaca come, joga para fora e ela vai ficar ali. Quanto tempo ela fica ali? Sei lá. Dias comendo, mastigando aquele troço. Né? E não resolve. Aonde que, quando você tem um movimento e tem degraus, a sua ascensão fica muito mais fácil. Talvez não fácil, mas possível. E Jung fala muito da sombra. Jung ele tem um entendimento interessante sobre como que você eleva. Ele não fala sobre essas ascensões, o que torna tudo mais confuso. Mas ele tem
grandes conceitos que são interessantes para a gente. O primeiro é esse da sombra, né? Tudo que é ruim em você. Seria o exército inimigo do Bhagavad Gita. Seria do Arjuna, né? Então, ele fala, isso aí você usa para você. Você tem que aceitar esse lado só para você combater. Não tem outro motivo. Você não tem que se apegar a esse lado. Você não tem que se apaixonar por esse lado. Em nenhum momento você pode falar, eu sou esse lado. Ah, eu sou assim. Meu temperamento colérico. Não pode, né? Não pode. Isso não é. Isso aí está lá no exército inimigo, né? Então, as sombras como força de movimento para te empurrar para a tua ascensão, para a tua melhora, né? Para a sua melhora. Como que faz isso? Conhecendo bem as sombras. Então Jung falou uma coisa sensacional. Não há árvore que toque os céus sem antes as raízes terem tocado o inferno, né? Então isso é sensacional. Porque se você não conhece, sabe o que vai acontecer com você? Você nunca vai chegar na sabedoria. Você vai ser um ingênuo, achando que é do bem, evitando o mal a todo custo, e você vai ficar repetindo uma frase que eu escuto todo dia. Ai, isso está me fazendo tão mal. Tanta gente, sabe? Tanta gente falando isso. Ai, essa pessoa é tóxica. A gente não pode. Por que não pode? Porque, a partir daqui, você que influencia o meio. Imagina se a Arjuna olha e fala, eu não vou combater não. Aquele exército é tóxico. Ele atropela o exército, você está entendendo? Ele fica na dúvida antes. Para isso vem Krishna. Para isso vem alguém. E uma das funções da amizade é exatamente essa. É lembrar que você é um guerreiro. É lembrar que você está em caminho, andando. É para lembrar das tuas batalhas. É para evitar que você fique falando besteira. É para evitar de tirar você de uma esfera irreal, ilusória, achando que você é pior do que você realmente é. Né? Fala, não, olha, você está ali na batalha, meu amigo. Você tá querendo desistir dessa batalha. Você está usando argumentos racionais, às vezes nem isso, às vezes emocionais, para tentar fugir dessa batalha. Uma das funções da amizade, se não a melhor, inclusive em relacionamento amoroso, é você conseguir lembrar o seu parceiro, o seu amigo, de que ele é um guerreiro. E de que ele tem um exército do lado dele. E que ele tem armas apropriadas para isso. Né? Vou ter que fazer uma palhinha do Caverna do Dragão, né? Quem não viu, poxa, é um desenho de 1983, mas eu vejo Caverna do Dragão de uma forma bem diferente com que os outros críticos veem, né? Para mim, Caverna do Dragão não é um mundo imaginário, é exatamente ao contrário. Eles saíram da caverna do Platão, do mito da caverna de Platão, e eles estão no mundo real. Tá? Por que eu vejo isso? Como é que era o mundo anterior deles? É um parquinho de diversões, meu amigo. Quem é que vive em parquinho de diversões? E onde que eles estavam? Uma montanha-russa. É a quarta camada. Emoções, montanha-russa. E aí algo acontece, e aí que está um dos grandes... uma coisa diferenciada, né? Geralmente a jornada do herói tem um chamado, como a gente falou. Esse não vai ter chamado. Ele simplesmente aconteceu. Pode ter sido algo externo. Olha, você tem uma conta para pagar, meu amigo. Não dá para você ficar de brincadeira aqui, não. Nasceu um filho teu, né? Sua mãe está doente. Então, algo acontece, algo alheio. E aí a representação perfeita é o unicórnio. O que é um unicórnio? Unicórnio é uma coisa rara. Super raro. Quando você pensa em unicórnio, qual é o símbolo do unicórnio? Olha, ele é raro, ele é valioso. Né? Ele é uma coisa muito bonita. E é um unicórnio bebê. Então, será que a Uni não seria um filho nessa história? E veja bem, a Uni não é a que segura eles na maior parte do tempo. Eles querem voltar para o mundo do parquinho de diversões e quem não deixa é a Uni. A Uni pode ser um filho. Né? E como é que eles lutam essa batalha do Bhagavad Gita? Que é idêntica à batalha do Bhagavad Gita, né? Ou de qualquer outro guerreiro. Olha, vem um Deus, ou um Krishna, ou um sábio e fornece armas para ele. Armas mágicas. Igual Arjuna. Olha, seus generais são as suas virtudes. E você pode ver que o líder deles é o louro arqueiro. O que ele tem de maior virtude? Olha, ele é corajoso e ele é leal. São as duas virtudes principais. Você não precisa de outras além dessas. Claro que outras são consequências delas. A generosidade, por aí vai, né? O instinto ali de companhia, de sacrifício. E eles estão sempre se sacrificando pelos outros. Ora, se isso não é o sentido da vida. Né?
Logo que eles adentram no mundo mágico, vem o mestre dos magos e fala, tá vendo o Vingador? O Vingador, ele é a personificação do mal, né? O Vingador tem um chifre só. Isso quer dizer o quê? Que o mal não está completo. Se ele fosse completo, seria o demônio do Gandalf, que tem 2 chifres, né? Então, e assim funciona. No último episódio, eles veem que o Vingador estava numa maldição, que ele é filho do Senhor dos Magos, né? Isso aí tá fundamentado. O último episódio é o Requiem, foi escrito, ficou meio estranho, mas está lá, está escrito pelos produtores, né? Então, o Mestre dos Magos é teoricamente um deus. Por quê? Porque ele não intervém, né? Teoricamente seria o caminho búdico. Eu não vou intervir. Eu não vou. Como é que ele aparece? Ele aparece no momento de calma, quando eles estão tranquilões, né? Quando eles estão brincando, que é no início do desenho, ou em um momento depois que eles já passaram por tudo, todas as dificuldades. Aí o Mestre dos Magos vem de novo e aparece. E o que ele deu? Ele deu dicas, que seria intuição. Ele dá dicas, olha, ele fala, sei lá, ele inventa alguma frase dele lá, né? Há males que vêm para o bem. Ninguém entende nada. E assim a vida. A gente tem umas mensagens, a gente não entende bem, a gente vai pra porrada, a gente luta, que nem o Arjuna, às vezes não tem opção, né? Muitas vezes a gente tem a opção de querer, a opção não, perdão, a gente tem a vontade de querer ser adolescente, vem alguma coisa externa que poderia ser a Uni, prende de volta, né? E aí quando você vai ver, você está fazendo bem, você está ajudando as outras pessoas, que é exatamente o que eles faziam. E o mal deles seria o Vingador, na verdade, eles libertam o Vingador, como eu tinha falado, né? O Vingador estava preso, uma maldição, um chifre só. O demônio da sombra, esse sim, poderia ser um mal personificado. O mal, por isso, não tem forma. Ele é ausência do bem. Quanto mais eles foram expostos ao bem, mais o Vingador se livrava, né? E tem o Tiamat. Tiamat é sumérico, né? É a deusa dos elementos suméricos. Seria a natureza, selvagem, aquela coisa que a gente não tem como dominar e nem é para dominar. O Tiamat controla todo mundo, está acima de todo mundo, menos do Mestre dos Magos, né? O Mestre dos Magos nunca lutou contra o Tiamat, até onde, acho que eu não vi todos os episódios, mas o Senhor dos Magos, o Mestre dos Magos não aparece, né? E detalhe, o Mestre dos Magos não tem chapéu. Mago tem chapéu. Ele não é um mago, ele é o Mestre dos Magos. Ele está acima, ele é o Atma. Faz todo sentido, né? Então, voltando para a jornada do herói, a gente usa a sombra como um empurrão de trás para frente. Eu não quero ser isso. Você já sabe o que pelo menos você não quer ser? É muito fácil, basta você lembrar tudo que você já passou de dificuldade na tua vida, de todos os seus surtos, de todos os seus sofrimentos, e tristezas, e depressões, instabilidades, e aonde você foi covarde, aonde você faltou com a virtude. Você fala, pô, não quero isso. Beleza. Lá na tua profundeza mesmo. Muitas vezes você só vai ver em terapia, coisas onde você teve medo. No final das contas, muitas das coisas que a gente sofre foi por causa de uma frustração. Frustração é criada por uma ilusão da nossa própria mente. Então, deixa eu repetir isso porque isso é importante. A frustração, ela é uma das maiores fontes de sofrimento. Ela é causada por uma ilusão. Ou seja, eu quero muito alguma coisa, eu desejo, não é a vontade, é o desejo, né? Então eu quero muito uma coisa. E eu quero no meu tempo, e na minha quantidade, na minha intensidade. E se não acontecer, o que acontece? Eu vou chorar, eu vou ficar triste. Então a maioria das vezes é a gente que botou, a gente estipulou os prazos. Quase sempre é isso, né? E aí Buda veio com a máxima, desejo é a causa do sofrimento. Quanto mais você desapegar do sofrimento, do desejo, né? E se alinhar à vontade. Isso não pode... Porque muita gente fala, então não vou desejar nada, eu vou virar uma planta. Não, não é assim. Você tem que se alinhar com a vontade. E aí você tem que ler à vontade. E é difícil ler à vontade. Muitas vezes é a batalha dos meninos da Caverna do Dragão. Eles não têm chance. Então, se você nasceu aqui, você tem armas. Você tem arma o quê? Você já tem uma boa escola, você às vezes tem bons pais, você teve uma família estruturada. Isso são armas. Você tem às vezes é um pai que é professor, às vezes você tem um tio que tem um escritório de advocacia. Isso são armas. Você já vai mais ou menos por aí. Você tem que usar as suas armas, né? E ler qual é o caminho dentre essas pedras. Isso é mais difícil. Envolve um pouco mais de maturidade. Por isso que a 8ª camada é uma crise. A 8ª camada é uma crise, onde você bate e fala, o que eu vim fazendo
tem sentido perante a minha morte? E aí nessa hora é natural que você sofra, até você alinhar, realinhar, recalculando a rota do GPS, né? Eu gosto muito da metáfora onde você chega e fala, olha, meu sentido de vida, sei lá, é o sul, né? Mas você não sabe exatamente se você quer ir para Porto Alegre, se você quer ir para o Ushuaia, mas para onde você não quer ir? Olha, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu não quero ir para o Nordeste, eu não quero ir para o México, eu não quero ir para a Noruega. Por quê? Porque não está no meu sentido. Eu não sei exatamente como vai ser, mas o sentido é o sul. Eu não sei exatamente o passo a passo, ninguém sabe. Você faz o quê? Qual é o teu comprometimento? Isso aqui gera um movimento forte. Comprometimento com com o melhor. Quando você se compromete com o melhor, é o melhor que você pode dar. Além disso, você quebra. Além disso, você adoece. Menos do que isso, você adoece. O Dr. Jordan Peterson ele fala muito sobre isso, né? Uma das coisas que ele fala assim, como sentido de vida é o seguinte, olha, pega o maior peso que você puder. Então a metáfora que eu uso é a seguinte, vai na academia, imagina uma academia, você nunca pegou peso na sua vida, você é um franguinho, um pombo parrudo no máximo, né? E aí você chega ali e fala, olha, eu vou pegar peso, eu quero ficar forte, eu vou pegar muito peso. Beleza, ok. Você só tem uma chance. Qual o peso que você pega? Olha, tentativa e erro, meu amigo. A não ser que você seja búdico e tenha uma intuição manásica, né? A mente, se você seja um grande sábio, você fala, olha, eu não sei, mas eu tenho uma intuição dizendo que eu tenho que pegar 23,7 kg. Porra! Caramba, ok, beleza, né? Reverenciamento. Mas no final das contas, para nós, humanos mortais, réis mortais, você vai ter que fazer tentativa e erro. E aí você, se pegar um peso a menos do que você pode, você vai sentir aquilo muito leve. E você tem que se adaptar a isso. Ou seja, sua responsabilidade está um pouco menos. Ah, mas eu não quero responsabilidade. Beleza, bem-vindo ao mundo do Peter Pan. Ele não quer responsabilidade. O que acontece com Peter Pan? Ele é completamente deslocado. Qual é o maior medo do Peter Pan? É o Capitão Gancho. Capitão Gancho. Quem que é o inimigo ali deles? É o crocodilo que tem o quê? Um relógio na barriga. Isso é tudo muito simbólico, gente, né? Então, é algo que, assim, ele tem medo do tempo, ele tem medo da maturidade. Nem a Wendy, que é a menina da mesma idade que ele, teoricamente, quer nada com ele. Quem vai querer alguma coisa com ele é Sininho, que é uma fada, sei lá, não existe. Porra, entendeu? Porque ele é imaturo. Teoricamente, uma mulher decente, madura, não vai querer nada com a pessoa que está carregando um peso menor do que deveria, né? Então isso, por si só, quando você se dá conta disso, já é um chamado. Já é um chamado. Que vai ter que se solidificar pela sexta e pela sétima camada. Resultado, depois papel social, né? E depois você valida isso com o sentido. Então, quando você vira e fala, olha, eu não quero, vou pegar um peso menor do que eu deveria, pronto, você está fadado a ser uma pessoa triste, infeliz, né? Uma pessoa fraca, incompleta, e vai carregar um vazio existencial terrível, né? E a gente vê pessoas tentando isso. A gente vê muitas pessoas tentando isso. E você vê também a apatia, porque no início pode ser até feliz, né? O Peter Pan ele vive na terra do nunca, cara. Ele reina na terra do nunca, é uma terra que não existe. Ele voa, né? Então tem o prazer ali inicial. Logo depois é o vazio. E você tem o contrário. Você tem pessoas que pegam peso demais, né? Pessoas que pegam peso demais. O que acontece com a coluna, com os músculos? A baita tendinite, ruptura de disco, de hérnia, enfim, né? A gente conhece muito bem isso. Eu, particularmente, conheço muito bem isso. Muito bem, muito bem. Então, tentativa e erro. Ah, o peso está pesado demais. Beleza, amigo, só tentar, né? Ler. E nisso você vê pessoas que, no meio dessas tramas, isso aí é a quinta aula, que se matam no meio do caminho. Não aguento. Não é para mim, né? Tudo bem. E aí você tem o arquétipo da perfeição, né? Que seria para onde você quer ir. O eu perfeito, né? Esse eu aqui
Esse é o eu perfeito. É onde o Arjuna vai chegar quando ele batalhar. É o eu que eu estou lapidando, refinando. Então, ascensão nada mais é do que você refinar seus gostos. Nada mais é do que você lapidar a sua personalidade, como se você fosse um diamante bruto e tivesse de dar muita paulada nele até ele virar um diamante subjugado, né? Refinado. Um diamante que tem muito mais valor. Um diamante que é muito mais aprazível. Um diamante que não sofre. Um diamante feliz, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui gera um movimento. O Jung, ele fala das sombras, ele fala dos arquétipos. Dentro dos arquétipos, dentro disso aqui, não basta você falar o perfeito. Tem o perfeito para cada fase de vida. Então, a gente, rapidamente passando por alguns arquétipos, a gente pode falar do amante, do guerreiro, né, do imperador e do mago. Como é que seriam esses arquétipos, né? Isso também é muito parecido para as mulheres, né? Então, na hora dos arquétipos, né, o que a gente precisa saber? Que também tem as nossas fases de vida, que basicamente, antigamente, a gente pautava elas por ritos sociais e que agora não existem mais. E a gente é pautado agora por qualquer outra força que esteja no poder. Então, hoje, eu vejo a mídia como uma força que está determinando os comportamentos e a própria personalidade das pessoas, através de exemplos arquetípicos. Então, não é o perfeito, mas eles estão mostrando, olha, siga isso, faça isso. Esse é o normal, esse é o bom. E, obviamente, que a gente já sabe isso. Antigamente, a gente não sabia. Até pouco tempo atrás, a gente não sabia. Mas o dano que, quando você cria uma força de sociedade que não esteja alinhada com o bem-estar geral, mas esteja alinhada com o seu próprio achismo. Então, Marx seria um exemplo disso. Olha, me desculpe, a teoria do Marx é linda, é maravilhosa, é bonito. Você fala, pô, eu queria viver, é verdade, olha só, tem um inimigo, né? A culpa é do cara, eu não tenho culpa nenhuma, a culpa é do cara, né? Do dono da fábrica lá, e eu sou proletariado, tem que vir isso aqui, dividir, irmandade, você olha aquilo, uma criança. Lembra que eu falei sobre a sombra? Se você não engloba a sombra em você, se você não visita, incorpora e assimila a sua sombra, você se torna um ingênuo. E é isso que a gente vê na nossa juventude. São pessoas que se iludem com essas ideias que parecem bonitas, mas que a gente viu que na prática não funciona. Né? Não vai funcionar. Quando a gente tem algo relacionado a movimentos de massas, ou seja, o inconsciente coletivo, o que as pessoas estão pensando, não cabe aqui, por diversos motivos, grandes saltos. É muito difícil que você faça um grande salto dar certo. É muito difícil. Claro que um salto técnico esse cabe, perfeito, mas um salto social demanda que você tenha mais sabedoria. E isso, nesse momento, não tem. A gente não vê, é raro, é muito difícil. É por isso que eu acredito no trabalho, por exemplo, do Brasil Paralelo. Porque é na formação do ser humano que começa isso, na educação. É na educação, porque se não for assim, como eu falei no iníciozinho da aula, a formação do ser humano ela é o tema mais necessário possível, porque ele faz com que um humano bem formado saiba lidar com qualquer situação. Ele não precisa ficar falando sobre ecologia, sobre política, ele sabe, olha, eu estou vendo aqui o mundo como um uno, eu tenho uma visão coletiva da coisa, né? Mas eu tenho também a liberdade. Eu posso errar em alguns momentos, né, contanto que eu esteja vendo os outros. Então, se você não fizer isso, você fala, não, divida, que é o caso do comunismo. Né? Você tem que dividir. Bom, aí pronto, acabou. A pessoa perdeu uma liberdade, não está sendo contemplada uma esfera mental, que seria a esfera de necessidade de ganhar dinheiro, ou a quinta, sexta e a sétima camadas, né? Não está sendo contemplado. Então você faz um furo e deu no que deu. 150 milhões de mortes. Pronto, é simples assim. Se por acaso os políticos soubessem dessa formação, as coisas iam ficar um pouco mais fáceis, né? Então, voltando ao movimento, Jung fala da sombra, fala dos arquétipos que interligam, né? Então, são vários arquétipos que seriam símbolos que têm um significado próprio.
E aí você consegue ver, por exemplo, a matriarca, o velho sábio, né, o guerreiro, o imperador, que é o líder, né? E isso faz com que você incorpore dentro de você. Ele também usa o conceito de ânima e ânimos, que é o lado feminino dentro do homem, né? E o lado masculino. Eu não vou entrar nisso, mas tudo isso gera um movimento de ampliação do self, que ele chama de centro psíquico. Eu sei que é um pouco complicado isso, né? Quando a gente fala do centro psíquico, lembra um pouco o eu essencial, mas não é exatamente. Seria algo ligado à essência dele, da pessoa, junto com as incorporações de ânima e ânimos, já estão bem... Ele acredita muito que o homem ele só vai ser completo quando ele se livra da ideia de ver a mulher como, por exemplo, uma mãe virgem, uma mãe pura, né? Isso faz sentido pra caramba. É quando é a aceitação feminina dentro do homem, tá? E quando é feminino masculino tem a ver com homem e mulher, perfeito? Então, quando o homem, agora assim, o homem aceita o lado feminino dele, ele também deixa de ver a mulher como um todo, deixa de ver como uma mãe virgem. Isso faz com que ele se relacione melhor com uma outra mulher. Porque senão ele vira aquela pessoa extremamente insegura, que fica controlando a mulher, que fica controlando tudo, e fala, a mulher tem que ser totalmente pura, totalmente isso, totalmente aquilo. Esquece que a mulher é um ser humano, né? E idem para a mulher. A mulher que não incorporou ainda o masculino, que é o ânima e ânimos, seria o ânimos. A mulher que não incorporou o lado masculino dela, ela vai, acima de tudo, temer o masculino. Então, quando a gente fala sobre masculino nessa hora, principalmente os arquétipos do guerreiro e do imperador, e não tanto do mago, que a gente até nem tem um arquétipo do mago aqui, eu não consigo pensar em ninguém no Brasil, mas a gente tem o arquétipo do guerreiro e do imperador, né? Por exemplo, a figura do presidente. Ele tem ali uma figura autoritária, uma figura mais ríspida, uma figura mais masculina. Quando a mulher não tem isso aflorado nela, ela não aceitou o lado masculino, ela teme o homem. E aí, como eu falei lá no Star Wars, né? Medo se transforma em ódio. Então a gente tem mulheres ressentidas. Quem é esse arquétipo? É a Medusa. A Medusa é o arquétipo do ódio feminino. Tá? Depois eu conto a história da Medusa outro dia. Mas depois pesquisem, porque ela é inclusive o símbolo do feminismo, né? Então, o ódio quando você não aceita bem o outro lado. Do homem fica mais inseguro, ele fica mais, insegurança gera agressividade, então você vê homens agressivos por conta disso. Olhando a mulher, querendo ver uma mulher uma santa, não vai acontecer, né? Cada vez menos, inclusive, mas não vai acontecer. E não consegue se relacionar direito. Não consegue nenhum nem outro. A Medusa vive num labirinto assassinando homens. Detalhe, a Medusa tem 2 veias. A do bem e a do mal. Ela opta conscientemente pela do mal. Quando decapitam, quando o Perseu decapita ela, sai 2 veias. Uma veia é do bem, elixir da vida. Ela tinha total capacidade para ser uma coisa do bem, uma força benéfica, né? E ela opta por ficar sozinha, transformando os outros em pedra. Enfim, as cobras representam os pensamentos, que seriam vários e totalmente confusos, né? E aí quando Perseu corta a cabeça dela, ele pega a cabeça dela, né? E usa como arma. Ele dá na mão de Atenas, se não me engano, e a Atenas é a deusa da sabedoria. Ou seja, esse poder usado com bastante discernimento, ela é uma arma. Perfeito? Então, depois isso é outro assunto. Mas voltando ao movimento, a gente usa o seu pior, o seu melhor, divide os arquétipos em fases da vida, né? Então, quando eu falei desses 4 arquétipos, a gente está falando de uma criança, o adolescente, que é né? E o guerreiro, a coisa do guerreiro é muito adolescente. Depois ele já é um adulto formado, já está na 7ª solidificado, né? Então, esse adulto formado, solidificado, ele seria o arquétipo já do líder, ele já é um pai de família, ele já está ali, no caso da mulher, ele já é uma mãe,
já está bem também, já como se fosse uma imperatriz, ela já é uma matriarca, é um outro arquétipo, mas também é o arquétipo principal da mãe, principalmente, sobretudo na visão do filho. A mãe é igual a mãe natureza, ela tem tanto o poder de amar muito incondicionalmente, como também o poder de destruição, né? Então, quando a gente fala isso, a mãe é tudo no universo de uma criança, por exemplo, né? Isso é assunto da próxima aula. Mas, no caso, o último arquétipo é o do sábio, é o do mago. E esse cara já representa como é que você vê o sábio? Ele é o Yoda, né? Deliberadamente pacífico. Né? Como é que é o mestre? Os mestres dos magos não é mago, mas o Gandalf, né? Ele é pacífico, ele é sábio, ele sabe o que está fazendo. Ele está amplamente ligado à mente sábia e talvez, quiçá, à mente búdica. Né? Então, quando você trata de saber o que você quer para você, o que você não quer para você, o que você precisa lapidar, o que você precisa refinar. Então, eu lembro a primeira vez que eu escutei música clássica, né? Eu achei chato. E depois que você vai lapidando, você não consegue voltar atrás. É impossível. Isso aí, a gente fala até um pouco, o Maslow fala sobre isso, e as primeiras camadas, né? Quando a gente fala sobre behaviorismo, e aquela questão do cachorro, quando a gente bate o sino, você com certeza já ouviram falar nisso, você condiciona um cachorro a comer, e aí toda vez que ele come bate um sino, e aí o cachorro vai e saliva, e aí um dia você bate o sino, ele está salivando, mas não tem comida ali. Então você condicionou aquele cachorro. Eu gosto muito dessa vertente, esse exemplo do cachorro, porque é o seguinte, quando você dá filé mignon para o seu cachorro durante 3 dias seguidos, é muito difícil que ele volte a comer ração. Por quê? O cérebro humano ele trabalha com vias dopaminérgicas, essa substância abundante no cérebro, uma neuroquímica de dopamina, onde você tem centros de área do prazer. Quando você tem um estímulo nessa área, existe uma produção dopaminérgica e você tem o prazer. Isso fizeram lá nos anos 70, experimentos com ratos, inclusive, dando injeções, estímulos elétricos nessas áreas do prazer, nesses centros do prazer. Bom, não precisa nem dizer, né? O rato ele não precisava comer, ele não queria copular, ele não queria andar, ele só queria ficar batendo na alavanquinha do prazer, ele não precisava de mais nada. Né? E o contrário, quando você pegava essas áreas do prazer e desestimulava, né? Então colocava ali alguma forma de tapar, de condensar, de desestimular. E aí esse rato ele deitava e não queria saber absolutamente nada, ele estava em depressão profunda e a única coisa, ele não tinha energia nem para buscar a água. O que acontece ali, né? O que a gente pode ter de lição aqui? A mente humana, ela funciona com prazer, mas ela se adapta a esse prazer muito rápido. Muito rápido. Então, se hoje eu tenho um sinal que eu parto daqui, jogo uma dopamina para o outro neurônio e ele pega aqui, amanhã tem 5 mãos para pegar. Amanhã, o que eu estava mandando de sinal tem menos sinal. Amanhã tem algo que vai vir degradar esses neurotransmissores. Isso chama tolerância. Então todo mundo que é viciado, por exemplo, acaba caindo nesse problema. E isso, o vício, é um assunto da próxima aula, mas ele se encontra em qualquer patamar. Menos os espirituais. Menos os espirituais. Então, quando a gente tenta aplicar isso em movimento, o que eu quero dizer é que os prazeres mais baixos, eles não são os mais indicados para ter movimento. Você vai ter que buscar algumas coisas dentro dos elementos da razão, algumas coisas nos elementos da vontade, né? E buscar, aqui sim, pode ser bem baixo, não quero ser escravo. Consciência é o domínio de si. A gente falou isso na primeira aula, né? É o domínio de si. Se você não tiver vigilância, nos teus pensamentos, você está completamente desgovernado. É como Buda fala assim, pensamentos sem vigilância é igual a um teto emburacado. Né? Faz todo sentido, não serve para muita coisa. Segura um pouco a onda, mas não vai resolver o grosso, né? Vai cair água dentro de você. Então,
dentro desses movimentos, a gente procura na camada superior, para você buscar a força, os objetivos e algo que te empurre de trás para frente. Fez sentido? Então vamos abrir as perguntas? Mas é mais ou menos nesse sentido, assim, né? Que é a dificuldade hoje dos brasileiros de, de amadurecer, de pular dessa camada, né? A camada 4 que todo mundo fala, né? De onde você acha que tá vindo, assim? Você acha que a grande parte, assim, a gente acha que essa mentalidade sei lá, de colocar toda a responsabilidade num estado gigante e a gente não ter responsabilidade para si, você acha que isso é um dos fatores? Você acha que tem outros também? Essa é uma pergunta que eu boto bastante pensamento nela, né? Eu já venho refletindo durante um bom tempo. São diversos fatores, ela é multifatorial, não tem como a gente dar uma dica. Uma dessas que você acabou de falar, o líder. Qual é a grande função de um líder, acima de tudo, acima de você conseguir administrar? Porque administrar, você pode até terceirizar isso, mas qual é a grande força de um líder? É a inspiração. Então, quando a gente tem um líder que provoque inspiração, isso já está meio caminho andado. Então, quando você tiver dificuldade para você pensar, vamos para a seguinte frase: o que está em cima está embaixo. Isso é uma lei hermética, né? Então, é do Egito antigo, né? E o que está em cima está embaixo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quando você busca a inspiração, você está olhando para cima, você fala, olha, quem pode me inspirar? Quem que é uma grande personalidade? Né? Você não sabe exatamente como forma a personalidade. A gente está falando como é que pode ser dada a história, mas você vai ter que buscar inspiração. Se você tiver 5 inspirações, ótimo. Eu pergunto para a maioria dos meus pacientes, amigos e seguidores, quem é o seu herói? E ninguém sabe responder. Se tiver um, no máximo 2, né? Quem é que faz a nossa inspiração? Não tem. A gente tem uma escassez disso. Segundo ponto é que o que está em cima está embaixo. Então, quando a gente está falando de uma sociedade muito grande, vamos agora falar sobre uma sociedade pequenininha. Como é que era antigamente? Você nascia, você tinha a referência do pai e mãe, cada um com seus papéis. Hoje em dia já não está, já não tem. Então, a sua referência como inspiração já está precária. Antigamente, você pegava uma criança e misturava dentro da sociedade. Então, ela é criada com a tia, com a avó, era criada com o vizinho, cada um dando uma participação do seu conhecimento e da sua inspiração. Isso perdeu. A gente hoje vive em uma sociedade pautada, onde quem seriam nossas inspirações? Olha, talvez ali no professor, fraco, difícil, não é toda escola que tem, né? Os governantes, olha, nosso histórico é péssimo sobre governantes. A gente caiu no erro que Platão falou sobre a República, né? A gente veio botando pessoas de uma forma muito infantil, né? Como é que a gente botou nossos governantes? Através do afeto. Eu não quero saber qual é o programa de governo dele, eu não sei se ele é um cara capaz. Eu gosto dele. E a gente votava assim. É a parte emocional, né? E não a parte racional dos brasileiros. Exato. Então você pegou, né, do astral para a razão. Perfeito. Então, a gente caiu nesse erro. E aí a gente tinha ritos de passagens, aonde um menino de 12 anos não tinha a opção de se manter criança. Ele virava um homem naquela noite e era o maior regozijo da vida dele. Ele esperava, ele ansiava para entrar no mundo masculino. Que até então é o mundo feminino. A criança ali até os seus 8, 10 é o mundo feminino. E a gente vê muita gente ainda no mundo feminino. Hoje a psicologia e a psicopedagogia são predominantemente femininas. E elas pautam mais ou menos o que está acontecendo na sociedade. São os psicólogos, são os professores e por aí vai. Por opção delas e por opção nossa. Os homens também não querem adentrar ali. Mas você tinha rito de passagem que acabava com essa chance de você permanecer no parquinho de diversões. Acabava. Então, vinha um homem que era até então praticamente nulo na vida daquela criança. Ele era o provedor, antigamente, né? E aí ela pega e fala, vem agora, pega na minha mão. E com 12 anos mais ou menos, isso acontece. Hoje o que acontece? A criança permanece no reino feminino. Quando a gente fala de reino feminino, a gente está falando simbolicamente, tá? Pode não necessariamente uma mulher. Mas é porque a vagina, como símbolo, é o que acolhe, é o que dá carinho, é o que acoberta, é o que guarda.
é o santo graal. Enquanto que o homem é o pênis, é o falo, é o que busca, é o que sai, é o que se arrisca, é o que briga, né? Então, quando você pega uma criança que já está apta ao mínimo de formação e você fala, olha, se ela é mulher, ela continua no reino feminino, ótimo, maravilha. E o que vai ser pautado nessa época para ela? A menstruação. E antigamente tinha todo um ritual de menstruação, para você fazer um rito de passagem sociológico. Não tem mais. Depois ela tem a festinha de 15 anos, né? Um baita de um rito, ótimo. Hoje em dia é deturpado, né? Mas tudo bem, beleza. E aí você vê principalmente uma crise de maturidade masculina. Voltamos ao peso. Os homens não querem buscar um peso maior. Por vários motivos. Para que eu vou buscar um peso? Eu quero dividir o peso com a mulher, né? Eu quero dividir. Isso é outro assunto. Mas ele quer dividir. Porque a mulher teve a liberdade sexual, então por que não também? Primeiro ela teve a emancipação profissional, então depois teve a liberdade sexual como consequência. Então por que não? Vamos dividir. E aí volta para um caminho que a gente já deixou de errar há tanto tempo atrás, que é o caminho de, olha, cada um faz um pouquinho. E você, na verdade, não faz nada direito, né? E se mantém no nível que eu evito essa confusão. Eu não quero ser responsável. Eu não quero assumir paternidade. Eu não quero pagar minhas contas. Eu quero me manter com o papai e com a mamãe. E quem que é o papai e mamãe? Papai e mamãe, você vai falar amanhã. Papai e mamãe é um pós-guerra. É gente que viu fome. É gente que viu desgraça de verdade. É gente que viu a escassez. A gente nunca viu isso. Aqui então, tem tudo a ver. Tem momento de pós-guerra, tem momento de uma crise sociológica, tem a falta de inspiração de cima. Tem uma coisa também que é freudiana. Como eu falei, Freud começa a teoria dele através da teoria dos traumas. Então, tudo que aconteceu na infância, que fica marcado, que dói, né? Então, quando a gente está falando sobre isso, a psicologia que nasce do Freud, veja bem, a psicologia existe desde os sumérios, ou mais, 10 mil anos, beleza? Psicologia é isso. Mas muitos psicólogos acreditam que ela tenha nascido com Freud. Tudo bem, ok, vamos lá. Então, Freud falava, olha, a gente tem que abordar os traumas, a gente tem que evitar os traumas. Por que o Freud falava isso? Ele vinha de uma era vitoriana, cheia de repressão sexual, cheia de repressão das emoções. Então, a psicologia olhou aquilo e falou, então a gente tem que ser livre. Só que a gente sabe que Kant já tinha falado isso, né? Isso não é liberdade. Liberdade é o livre-arbítrio. Liberdade é quando você conhece o bem e o mal e opta por fazer o certo. Enquanto isso, você é um escravo. Você é um escravo do seu corpo. Então, a psicologia hoje, em grande parte, muita gente, eu falo isso, eu apanho muito, mas paciência, né? Ela vem pautada, o TCC não é assim, mas ela vem pautada num acolhimento vaginal, né? Do santo graal. Vem, acolhe. E muitas vezes isso é necessário. Muitas vezes é necessário. Quando você passa isso para uma sociedade, a sociedade fica presa nesse acolhimento. Porque como é que é a quinta camada? A quinta camada é adolescente, é porrada. Ele precisa sair dessa vagina e ir para a briga. Ele, quando estou falando ele, é ela também, né? Minha amiga que eu falei, deu exemplo, que começou a viajar o mundo, né? Tem gente que vai para a luta, tem gente que vai para a luta fisicamente mesmo. Tem gente que vai, não, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ser autossuficiente. Isso é a quinta camada. Mas a pessoa ficou pautada naquele mundo feminino, né? E aí vem a psicologia freudiana, ela vai, acolhe e fica acolhendo. E ela te mantém na quarta e ela vai tentar ali no máximo aliviar teu sofrimento. Mas em algum momento você vai ter que sair dali. E a psicologia tem esse respaldo. Ela fica ali, olha, a psicanálise, perdão, ela vai ficar ali te acolhendo nisso. Então, a nossa sociedade hoje, a gente tem como verdades absolutas, axiomas, de que a gente tem que se manter no colinho da mamãe. Então, isso explica a tua pergunta de diversas formas, na verdade, né? Então, eu boto bastante reflexão sobre isso, porque isso é importante. Isso é muito importante. Isso é o que impede a ascensão, né? Nada? Vai, se esforça aí, gente. Vamos fazer uma pergunta aí. Quero bater pau, quero ir pra casa. Aqui, mas também não sei se é muito relevante também, mas eu acho que o Chesterton falou uma vez que se você não acredita em Deus, você acredita em qualquer besteira. Se você não acredita? Se você não acredita em Deus, você acredita em qualquer coisa. Sim. Né?
E isso pode estar relacionado à secularização, né, da nossa época, de que a gente não tem mais aquele ídolo, ou não ídolo, né, mas aquele exemplo a ser seguido, né, e a gente acaba seguindo outras coisas, né, tipo acreditar no Estado ou seguir ídolos falsos, né? Sim. Mas acho que isso também pode ser uma causa que Pode estar acontecendo. prejudicar, né? Porque às vezes a pessoa, sei lá, procura personalidades que não são um bom exemplo, mas para ela é. Sim. Pode estar acontecendo, né? A nossa sociedade mesmo, a nossa aqui, ela é pautada no judaico-cristão, né? Então, basicamente, como ídolo máximo seria Jesus, né? A mensagem de Jesus, ela é muito alta. Ela é muito alta. E é a mesma desde então, não mudou. Ele veio e falou aquilo. A gente não consegue fazer. A verdade é essa. A gente tenta. E a gente fica naquele embate. É mais ou menos a mensagem, olha, do Krishna para o Bhagavad Gita. Luta, meu amigo. Mas isso pode demorar não sei quantos anos. Demora mesmo. Agora, todo mundo que resolveu lutar, valeu a pena. Ninguém quis voltar, né? Mas é uma mensagem muito alta. Tão alta que não toca muitas pessoas. Não toca muitas pessoas. Então, nesse momento, vem outras religiões que com outros tipos de abordagens. E isso pode ser um perigo. Definitivamente. Definitivamente. Quando você tem um personagem sedutor, lembra muito a pergunta que você fez anteriormente sobre os sociopatas. Né? Um sociopata que tem uma personalidade muito forte. Quando eu falo personalidade nesse momento, não tem nada a ver com isso aqui não. É a presença dele. Né? É uma pessoa, vamos botar aí, Angelina Jolie. Vocês acham que ela tem presença, sim ou não? Muita, né? Ela entra aqui, todo mundo fica olhando, não é pela beleza só. Eu conheço pessoas que não são tão belas e que têm essa presença. É uma coisa difícil de explicar. É algo relacionado a carisma e tal. Né? A gente também teve um presidente que falaram que era assim, que era muito sedutor. Né? E aí essa pessoa não está pautada nos estudos, não está pautada no bem, ela não está no caminho búdico, ela não está no caminho sábio, ela está onde? No egoísmo. O egoísmo é a principal desordem que pode acontecer na mente. Se você for parar para pensar mesmo, não tem por que você fazer nada pelos outros. Você acaba simplesmente fazendo algo por si mesmo. É o que todo mundo faz na maioria das vezes, né? E aí, nesse momento, aparece uma pessoa extremamente sedutora com uma nova ordem que desvirtua do caminho principal. Por que é o caminho? Por que você fala, Bruno, por que esse é o caminho correto? Porque esse é o principal? Olha, é muito fácil. Porque é a verdade. E a verdade, quando você conhece um pouquinho dela, cada um que está aqui, cada uma dessas pessoas evoluiu numa linha, certo? Cada um está em um determinado ponto da linha. E cada um tem uma visão da verdade. Quanto mais alto você tiver, maior a sua visão da verdade. Não dá para explicar em palavras, ninguém conseguiria explicar em palavras por que aquela mensagem é verdade. Mas é o caminho do amor, é o caminho é o caminho que você pode lutar, fazer um monte de coisa. O máximo que você vai conseguir é desvirtuar, é destruição, ou então você vai ficar evoluindo ali, mas devagar, até que você chega num ponto que todos os sábios chegaram e falaram, era isso. Era o que o Jesus falava, é o que Buda falava, né? Jesus teve uma peculiaridade do ensinamento dele, que ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nenhum outro no mundo falou isso. Beleza, mas isso é outro papo. Então, ele falou, olha, Buda falou, mas a mensagem é a mesma coisa. Né? Buda, o Krishna, as coisas do Krishna são muito parecidas com a Bíblia, muito parecidas. Orfeu, o Zaratustra. Né? Então, todos esses caras, todos esses grandes homens, esses santos, esses iniciados, esses divinos, eles falam coisas muito parecidas que você consegue por conta própria chegar. Só que assim, Bruno, se eu fosse para a igreja, eu não entendia nada, eu tive que chegar por conta própria. Claro que, como eu te falei, é o mato, né? Eu estava ali arranhando o mato, até que você pega um mestre, outro sábio aqui. Opa, esse aqui me ensina muito. Olha aqui, ó, Olavo de Carvalho, isso aqui como é que é o nome dele? Eu até esqueci o nome do cara. É um teósofo, é uma coisa que até as pessoas até criticam muito, mas é interessante isso aí, né? É muito parecido. Isso aqui, o eu substancial, você vai pegando os grandes mestres e você avança numa velocidade que você encontra o seu trilho. Né? E esse trilho sobe uma montanha, e essa montanha contempla o sol, que é o grande sol, a grande luz do Platão sair da caverna. Então,
você tem razão, vão ter muitas, mas olha, vão ter erros em todas as áreas, né? Por exemplo, eu sou médico, eu sou da ciência. O que aparece de erro na ciência, a gente tem que acatar, a gente tem que ver, tem que botar na testa. Qual é a função da ciência se não provar o que é verdade, né? Então, a ciência fica lá testando o tempo inteiro. Mas ela é só uma faceta das outras 3 facetas. Quais são as outras 3 facetas? Arte, por incrível que pareça, política, ciência e religião, né? Religião. Hoje em dia, a gente bota o Deus. Quem é Deus? É o pós-doutorado, né? Tem pós-doutorado. Nossa, esse cara sabe tudo. Falou a verdade. Ignora completamente a religião. Ora, como é que pode ignorar a religião se ela é uma das facetas de uma sociedade perfeita? Se ela tenta imaginar um triângulo, uma pirâmide de 4 faces, aonde a sociedade perfeita ela tem esses 4 pontos ligados. A sociedade perfeita ela valoriza igualmente a arte, a ciência, a religião e política. A gente ignora o político, a gente não tem nenhum respeito pelo político. A gente ignora o religioso porque existem forças que pautam nesse caminho mesmo, né? Teve um erro ou outro, então não pode, tem que ser assim. E aí entra num caminho que sem guia, nossa, é muito difícil, não impossível. O caminho da sabedoria, sozinho, Arjuna não teria lutado se não fosse Krishna. Os meninos não teriam lutado, teriam sucumbido se não fosse o mestre dos magos. Aquele menino Frodo jamais teria destruído o anel se não fosse por Gandalf e o timinho dele lá da sociedade, né? Jamais destruiriam o Imperador Palpatine se não tivesse o Yoda, entendeu? E os outros, os Jedis, principalmente Yoda, que é o arquétipo do mago, né? Então você precisa de mestres e professores e por aí vai. E nesse caso, no caminho religioso, no caminho do invisível, no caminho, religião é religar. Religar com o quê? Olha, nem isso você consegue dizer. Você não consegue ficar meia hora na floresta olhando? Você não consegue aceitar as fases da sua vida, inverno, verão, primavera e outono, né? Você não consegue nem contemplar as árvores ali. Como é que você vai se conectar? É muito difícil. Então você precisa de guias nesse momento. E esses guias, você tem razão, são perigosos e podem surgir, sim.